Hoje é o terceiro, penúltimo domingo em que nós estamos falando sobre essa série de mensagens, Não Seremos Abalados. Quando começamos, nós dissemos que nós, inevitavelmente, cada um de nós, estamos numa guerra que não é uma guerra física. O texto diz assim que nós não estamos lutando contra homens, pessoas de carne e sangue, mas que todos nós estamos numa guerra espiritual. Acontece uma guerra no mundo espiritual e que a gente não pode ver com os olhos, não pode apalpar com as mãos, mas não tem como negar. E uma coisa que não tem como mudar é o fato de nós estarmos participando dessa guerra. Quer você queira, quer você não queira, você pode de repente pensar assim, isso não existe, isso é coisa da mente de pessoas fracas, você pode querer negar, mas quando a gente olha para a palavra, o texto diz que nós estamos em guerra, nós estamos numa guerra espiritual. Você tem dois lados. Você tem como lutar do lado de Satanás contra você, ou você tem como lutar do lado de Deus a seu favor. É você que escolhe. Mesmo aquelas pessoas que dizem que são indiferentes, eu não quero pensar nessa coisa da espiritualidade, eu não quero pensar nessa questão de relacionamento com Deus por agora. As pessoas indiferentes também fizeram uma escolha. Escolheram não lutar com Deus. Porque quando você decide não se relacionar com Deus, é o suficiente para estar do lado do inimigo. O próprio Jesus disse isso. Ele diz assim, aquele que não está comigo é contra mim. Não tem meio termo. Ou você está com o Senhor, ou você está com Satanás. Não tem como negar isso. A Bíblia diz que a nossa guerra, na verdade, ela tem três inimigos terríveis. A gente chegou a dizer aqui os três inimigos. O primeiro é a carne. Quando a Bíblia fala que sobre a carne, ela está falando daqueles desejos que o nosso corpo sente. Aqueles desejos que, uma vez satisfeitos, ele joga contra nós mesmos e contra o nosso relacionamento com Deus. Mas a Bíblia também diz um segundo inimigo chamado mundo. O que ela quer dizer com esse inimigo? Se refere a todo o sistema, toda a opinião que é baseada na corrupção e na sensualidade. E o terceiro inimigo do qual nós viemos falando, que é Satanás, o diabo. Mas como saber então se vem do diabo? Todo o esforço que o diabo faz é para te afastar de Deus. É toda aquela ideia que vem, a sugestão de que Deus não existe, que vem lançando dúvidas sobre o caráter de Deus. Você serve a Deus? Se você serve a Deus, então por que você está passando por essa situação? Isso vem do diabo. O diabo, ele vem para levantar suspeita, dúvidas em relação a Deus. Ele quer que você não acredite em Deus. Deus, você acredita nisso, rapaz, no mundo tão moderno? Então, como combater esse maldito? Aí a gente vai para o texto bíblico que acabamos de ler. Efésios capítulo 6, ele vai nos orientando como lutar essa batalha espiritual. Então, entendendo os três inimigos, como ele age, agora a gente vai ver como nos preparar para a batalha. Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, dá aqui pelo menos duas dicas importantíssimas. A primeira deles é o seguinte: confie na força do... Ele fala assim, na força e no poder do Senhor. Em outras palavras, confie em Deus. Pode vir exército, pode vir Satanás e todos os seus anjos. Nós não precisamos ter medo de Satanás. A Bíblia diz assim, tema a Deus. Resistir ao diabo, e o que o diabo vai fazer? Vazar, fugir de vós. Então, o que Paulo está dizendo aqui é isso, confie na força e no poder do Senhor, esteja com o Senhor, e na força do seu poder, porque Ele é poderoso, Ele é poderoso. Algumas pessoas imaginam que Satanás e Jesus estão disputando uma queda de braço para ver quem é mais forte. Todos se enganam. Satanás, quando vê Jesus, já sai correndo, porque não tem a menor chance de lutar e vencer.
O que Satanás quer é destruir a obra de Deus, você. A Bíblia diz que o papel dele, a função dele é matar, roubar e... Quem? Deus? Matar Deus, roubar Deus, destruir a Deus, é isso? Não, filho. Matar você, roubar você, acabar com você. Ele sabe que ele não tem chance nenhuma contra Deus. Então o foco dele é destruir você. Você tem que ter isso em mente. Por isso, esteja do lado do mais forte, do Todo-Poderoso, daquele que não abandona. Amém? Esteja do lado do Senhor. O segundo conselho de Paulo é esse aí, ó. Use a armadura de Deus. Deus deixou uma armadura para a gente lutar a guerra espiritual. É óbvio que essa armadura aqui não é física. Se a guerra é espiritual, não adianta você andar com o capacete na cabeça achando que o Satanás não vai bater na sua cabeça. Né? É óbvio. Paulo, quando escreve essa carta, ele está numa prisão. E os soldados que estão lá são soldados romanos, guardando a prisão. Paulo então começa a olhar para aquele soldado e diz assim: esse cara está preparado para a guerra, meu. Olha, ele está armado até os dentes. Naquela época era a arma que se usava. E aí ele começa a fazer um paralelo, dizendo assim como aquele soldado está ali preparado para a batalha, nós como cristãos na guerra espiritual devemos estar preparados. Então ele começa a falar da armadura daquele soldado, comparando com aquilo que a gente tem que estar preparado na guerra espiritual. Ele está fazendo apenas um paralelo. E aí ele vai citar algumas coisas, por exemplo, use o capacete, ele até diz lá, capacete da salvação. Você tem que dar sempre a ênfase na palavra seguinte, não na primeira, no capacete. Mas você tem que dar salvação. O que Paulo está querendo dizer com isso? Defina o seu lado da guerra. Se você está em Cristo Jesus, você está salvo. Salvo de ser condenado, salvo de ser vítima de Satanás, salvo dos seus pecados. Você está salvo com a vida eterna. Ou defina que lado você está lutando. Porque às vezes a gente acha que está lutando do lado de Deus, mas está usando as armas de Satanás, se deixando ser seduzido por Satanás. Então defina. Afinal de contas, você é crente ou não é? Eu me lembro poucos conselhos que meu pai me deu. Nós não convivemos, mas dos poucos conselhos que ele me deu, ele dizia, um dos conselhos era esse, ele dizia assim, ó, faça aquilo que é certo, aquilo que dá prazer e é certo. E quando você escolher aquilo que é certo, faça bem feito, se dedique ao máximo. E eu trago esse conselho para você: decida se você quer ou não servir Jesus. E se você entender que servir Jesus é a melhor opção, então faça isso direito. Faça bem feito, não fica fazendo negócio meia boca. Seja um cristão de verdade, autêntico. E invista a sua vida nisso. Pague o preço de ser. Mas pare de ficar negociando. Agora eu sou, agora já não sou. O Senhor, dá licença, não vou ali, depois eu vou. Para! Ou você é, ou não é. Se dedique. Se lance de cabeça. Aí eu quero ser cristão, então eu vou pagar o preço por ser. Vai sofrer perseguição. Vai sofrer lutas. Vai ter que lutar contra a carne. Vai ter que lutar contra o mundo. E vai ter que lutar contra o diabo. Mas não abra mão de ter a certeza que sobre a sua cabeça está a bênção de Deus. Que você pertence a Jesus. E Jesus diz assim: aquele que vem a mim, eu nunca mando embora. O Senhor me arregimentou. O Senhor me inscreveu no exército dele. É do lado dele que eu luto. Você tem o capacete da salvação? Já decidiu de que lado da guerra você quer lutar? Mas ele continua dizendo assim: não só o capacete da salvação, mas o cinto da verdade. Lógico, Paulo está olhando o soldado ali, naquela época lá, ele usava um cinto que segurava uma saia de couro. Tanto para proteger as pernas, mas também para esconder a sua nudez. Não ter o cinto, o que acontecia?
calça cai. Ué, sua nudez vai ficar exposta. Você vai ficar vulnerável e vai passar vergonha. É ou não é? Vai baixar a pessoa, coisa feia. É assim. Agora entenda que ele está dizendo assim, o cinto da verdade, foca na verdade. O que é verdade para você? Isso aqui tem a ver com aquilo que eu tenho como verdade absoluta para a minha vida. São os meus valores, são os meus princípios, o que eu defendo como verdade. E a gente já falou sobre isso aqui. O verdadeiro cristão que luta a batalha do lado de Deus, ele estabeleceu na vida dele de que verdade é aquilo que Deus diz que é verdade. É simples assim. Mentira é aquilo que Deus diz que é mentira. Simples. Ele não tem crise. Ah, isso pode ou não pode? Mas ele não tem essa crise. Porque se a Bíblia diz que pode, então pode. Se a Bíblia diz que não pode, então ele não tem crise. As regras na nossa vida, aquilo que nós temos como verdade absoluta, é o que Deus diz ser a verdade absoluta. Pastor, eu posso ter sexo fora do casamento? O que é que Deus diz? Pastor, não. O que é que Deus diz? Pode? Então, se você está do lado de Deus, a verdade absoluta para você é que não. A questão é, defina o que é a verdade para você. Que o seu cinto, que o que segura a sua honra, o que tampa a sua nudez, que tampa o que define o seu caráter, seja o cinto da verdade. Defina o que é verdade. Aí ele diz assim, a couraça da justiça. Aí, imagine, foca no segundo. Justiça é a prática da lei. É ou não é? E aqui a Bíblia está dizendo assim, use a couraça da justiça. Sabe o que significa isso? Viva, tenha atitudes que honrem as leis de Deus, a palavra de Deus. Aqui no cinto da verdade, você definiu o que é verdade para você. Agora, quando fala da couraça da justiça, significa viva de acordo com aquilo que você diz que é a verdade. Se você é filho de Deus, haja como tal. Você diz que ama a Deus, que as suas atitudes demonstrem isso. Pare de ficar falando um negócio e vivendo outro. Mas que você possa se vestir da couraça da justiça, que as suas atitudes sigam seus princípios e valores. É dessa forma que a gente vai lutar contra Satanás. Interessante que Deus está dizendo aqui, aquela pessoa que vive de forma fingida, hipócrita, ela não está lutando contra Satanás, ela está lutando a favor dele. Você percebeu? Mas que isso tem a ver com a minha luta na região espiritual. Não adianta falar se a sua vida não corresponde ao que você fala. É preciso haver um esforço para fazer aquilo. Você está em guerra. É bom que você entenda isso. Para fazer aquilo que Deus deseja. Mas isso é uma guerra duríssima, dificílima, em que estamos investidos. Aí Paulo vai dizendo que é para a gente calçar o calçado da paz. Ele diz, olha, vista-se dos calçados da paz. O que é paz? Ele não está falando da paz mundial. Não. Paulo está falando da paz entre Deus e os homens. Quando Paulo usa o termo paz, ele está falando assim, é aquele homem que era inimigo de Deus, que lutava no exército do inimigo, ele agora se rende a Jesus. E agora, através de Jesus, segundo a Bíblia, nós temos paz com Deus. É essa paz que Paulo está dizendo. Quando você entrar na guerra, não entra na guerra porque eu quero acabar com o capeta. Eu vou derrubar a capeta, é isso que eu vou fazer. Tem gente que fala, ele fica tão na cabeça de que o negócio dele é a luta contra Satanás, que ele fala de Satanás o tempo todo. Eu quero lá me ocupar com esse cara. Não, tem gente que o prazer dele é falar que expulsou o demônio. Ó, filho, o propósito, quando se fala aqui dos calçados da paz, está dizendo assim,
que você lute, mas para que você possa resgatar pessoas do reino das trevas e conduzi-las ao reino da luz através de Jesus, através do Evangelho. A gente tem que entrar nessa guerra, não é simplesmente para ver a derrota de Satanás, até porque quem vai derrotar ele é Jesus, próximo domingo, não falta, vem para cá, a gente vai saber disso. Mas a guerra, essa guerra contra Satanás, é Jesus que vai derrotá-lo. Quanto a nós, é mostrar a verdade de Cristo em amor para os nossos amigos e dar a eles a oportunidade de se tornarem amigos de Deus. Está dizendo, lute por essa paz, que as pessoas possam ter paz com Deus, que elas possam encontrar a Deus e lutar junto com Deus, a favor delas mesmas, para que elas se deem bem na vida. Quantos amigos nossos hoje estão em guerra pessoal? Infelizes, sabe por quê? Porque não conhecem o Deus da paz, não sabe o que é amar a Deus e viver com Ele. Cabe a cada um de nós vestir as sandálias da paz e anunciar o Evangelho. A Bíblia chega até a dizer que quem calça essa sandália, o pé fica bonito, sem precisar ir no pedicure. Verdade, a Bíblia diz assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Calce os sandálias da paz. Nós estamos na guerra, não só em relação a nós, mas em relação às pessoas que nós conhecemos, para resgatá-la das mãos e do poder de Satanás. E os seus amigos encontrem a paz em Deus, através da sua vida. Amém? E ele diz aí, o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Com o escudo a gente se defende, era um instrumento de defesa. Quando vinha alguém com espada, ele estendia o escudo para se defender. E aí ele está usando aqui, usa a sua fé para defender. O que é fé? Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Quando o diabo vem, as tentações vêm, é hora de usar a palavra de Deus como defesa. Lembra de Jesus quando foi tentado? Transforme essas pedras em pães, se você é filho de Deus. Jesus naquele momento se defende como? Usando a fé na palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo leva ele ao pináculo do templo e diz, lança daqui abaixo. Como que Jesus se defende? Não, Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Entende? Ele usa a palavra de Deus para se defender das sugestões, da sedução, dos dardos inflamados do inimigo, para fazer com que você se desvie de Deus. Ele usa a palavra de Deus. Defenda-se com a palavra de Deus, ela tem poder em si. Amém? Por último, a espada espada é feita para quê? Para pôr de enfeite nas casas, né? Não. Naquele tempo, a espada era para ferir, é para atacar. Com o escudo se defende, mas com a espada se ataca. E a Bíblia diz que tanto o escudo quanto a espada é a palavra de Deus. A fé na palavra de Deus. Como que você ataca? Jesus ataca Satanás quando ele é tentado. Pela terceira vez, quando Satanás chega, olha, se dobre aqui diante de mim, me adore um pouquinho só, e eu vou te dar toda a riqueza do mundo. Se você tão somente se prostrar e me adorar. O que Jesus faz? Sai, some da minha vista, porque está escrito, ele usa a palavra, ao Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Percebe? Ele espanta Satanás, dali em diante Satanás não tenta mais naquela situação. Satanás vai embora. Por quê? Porque ele usa a palavra de Deus como espada. Ele fere Satanás. Ele diz assim, é você não. A palavra de Deus diz que eu devo servir somente a Deus. Use a palavra. Está vindo pensamento ruim, minha cabeça vem pensamento ruim, pastor. O que eu faço? Enche da palavra de Deus. Lute do lado certo. Lute contra o pecado.
E a luta começa aqui na sua mente, muda a maneira de pensar. E isso vai fazer de você um vitorioso. E em Cristo Jesus nós seremos e somos mais do que vencedores, diz a palavra de Deus. Então toma cuidado, querido. Nosso papel nessa guerra é nos vestir com a armadura de Deus, confiando no poder de Deus, na força que o Senhor dá. Pare de dar desculpa e comece a obedecer o Senhor.